Olá a todos, aqui é o Flávio Cruzari e hoje eu vou falar um pouco sobre as novas medidas editadas pelo presidente Lula nesta segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023, com o objetivo de aumentar a arrecadação dos impostos, antecipando os tributos dos chamados super ricos. Para poder facilitar o entendimento, eu vou dividir esse tema em três partes. Essa primeira parte, que eu vou falar sobre o momento atual, instrumentos utilizados e os principais motivos que levaram o governo a buscar essas medidas, e logo em seguida outros dois vídeos individualizados sobre cada um dos temas tratados aqui. Um sobre a tributação de fundos exclusivos e outro sobre a tributação das offshores. Você pode escolher o que mais te interessa ou assistir aos três vídeos e entender um pouco melhor sobre a situação atual do Brasil. O Brasil vem sofrendo alguns grandes ajustes promovidos pelo governo federal. Esses ajustes são necessários e desejados já há vários anos. Mas a evolução tem sido bem mais lenta do que aquilo que realmente a gente busca. Nesse ano, nós tivemos a evolução de vários pontos importantes e a gente pode destacar dois deles. Primeiro, a reforma tributária. Segundo, o arcabouço fiscal, que veio para poder substituir o teto de gastos. Ambos já falamos em outro momento sobre esses modelos e a importância para o desenvolvimento brasileiro. Mas é sempre bom lembrar que nenhum deles está totalmente resolvido até agora e ainda podem sofrer alguns ajustes até a sua aprovação final. A estrutura do arcabouço fiscal tende a resolver um problema antigo que o teto de gastos tinha, que era o engessamento criado pelo sistema para o desenvolvimento do país. Falando de forma bem resumida, no teto de gastos só se pode gastar aquilo que arrecada. A ideia parece bastante coerente, mas acaba dificultando muito o crescimento, pois para poder crescer é necessário investir. Mas se só pode investir se crescer, o sistema fica manco e acaba trazendo uma dificuldade importante aí. Já no arcabouço fiscal, basicamente o que ele diz é que a despesa pode ser feita acima da arrecadação durante algum tempo, desde que o governo demonstre que a economia está desenvolvendo e que terá condição de pagar as novas despesas no futuro. Fazendo um paralelo com grandes empresas, é comum a gente ver o investimento em, por exemplo, uma planta de produção industrial de uma empresa com dinheiro que a empresa ainda não tem, via financiamento ou algum outro instrumento de dívida que ela pode criar. Mas o planejamento dessa empresa indica que o novo investimento será capaz de pagar não só a dívida que foi criada, mas ainda trazer um resultado positivo para essa empresa. E é exatamente seguindo essa ideia que o arcabouço fiscal funciona. E é por isso que ele é tão importante. Tudo parece muito bonito no papel, mas temos um grande problema aí, que é a responsabilidade fiscal do governo federal. Pois ele é um gastador inveterado. E se deixar o cofre destrancado, a chance de ter problema no futuro por descontrole é relativamente grande. Por isso, para que o governo não gaste mais do que o que ele pode, ou seja, para ele poder gastar um pouco mais do que arrecada hoje, e ele precisa demonstrar claramente a sua capacidade de pagamento e a sua responsabilidade com o dinheiro público e que além disso, terá condição de honrar com essas despesas no futuro. Com o objetivo de demonstrar que terá dinheiro para adimplir por toda a gastança atual e cobrir a renúncia fiscal promovida, tanto pelo ajuste da tabela do imposto de renda pessoa física, quanto pelo aumento do salário mínimo, o governo federal precisa aumentar sua arrecadação urgentemente. E está tentando isso em duas vertentes diferentes. A primeira delas é via reforma tributária, que organiza e facilita a vida das empresas, e com isso, existe uma forte tendência de um aumento de arrecadação devido à clareza das regras tributárias. A outra vertente é a de aumentar ou antecipar o tributo de onde é possível. E os super ricos são o alvo ideal para esse tipo de atuação. Pois, primeiro, não machuca a maioria da população e depois porque é bem simples a Receita Federal fiscalizar e atingir essa parcela da população por ser um grupo relativamente pequeno. Eu acredito que o custo tributário deva ser calculado com base na capacidade contributiva de cada um. Mas tudo isso precisa ser medido de forma que o aumento do peso da mão do governo em cima de grandes empresários
não leve a uma fuga em massa de capital, pois isso seria muito mais catastrófico para o país e atrapalharia muito o crescimento da economia, destruindo boa parte dos formadores de emprego e renda no país. Ronald Reagan, enquanto ainda era presidente dos Estados Unidos, ele disse uma vez num discurso que não se fortalece o fraco enfraquecendo o forte, não se traz prosperidade desencorajando a iniciativa e não se pode ajudar o assalariado prejudicando o empregador. E esse é um dilema que precisa ser visto e revisto inúmeras vezes para evitar que um problema maior venha a acontecer no futuro. De olho na parcela da população mais abastada do país, o governo lançou mão nessa segunda-feira, dia 28 de agosto, de 2 instrumentos para poder aumentar a sua arrecadação para os próximos 3 anos. A primeira é uma medida provisória que busca antecipar os tributos sobre fundos de investimento. E a outra é um projeto de lei que mira nos investidores brasileiros que fazem investimento offshore, ou seja, que têm algum dinheiro fora do Brasil. Mas qual a grande diferença entre esses 2 instrumentos escolhidos pelo governo? O que mais difere uma medida provisória de um projeto de lei é que a medida provisória entra em vigor imediatamente, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias, 60 dias, renovável por mais 60 dias. Caso não seja aprovado, essa medida provisória caduca e perde totalmente o efeito. Já o projeto de lei só entra em vigor depois de aprovado pelo Congresso, mas ele tem a prerrogativa de poder solicitar urgência constitucional para uma votação e, com isso, pode travar as pautas de outras medidas que estão sendo decididas pelo Congresso e acabar acelerando um pouco mais a decisão sobre esse tema. Ambas medidas tendem a surtir um efeito na arrecadação bastante elevado para 2024, mas que deve ir reduzindo com o tempo, principalmente a partir de 2026. O impacto vai ser relativamente pequeno para os cofres públicos. Ou seja, nenhuma dessas 2 medidas vão salvar a pele do governo no longo prazo, mas conseguem demonstrar que no curto prazo o governo vai ter condição de fazer o pagamento dessas dívidas que ele está assumindo agora. De qualquer forma, o recado que o governo quer passar é que vai buscar o dinheiro onde for preciso para poder fechar a conta do arcabouço fiscal, o que gera um certo alívio ao risco fiscal brasileiro, mas, como nem tudo são flores, a conta do governo quem paga somos nós. E o próximo alvo deve ser a tributação sobre doação e herança. Portanto, preparem os bolsos e façam um planejamento tributário, sucessório e financeiro muito bem feito para poder evitar algum tipo de susto no futuro. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato conosco ou nos comentários ou diretamente na Ibra e a gente responde assim que for possível. Se achar que o tema é relevante para você ou para algum conhecido, peço que curta e compartilhe, pois isso valoriza muito o nosso trabalho. Obrigado.